Vamos em frente, né, professor? Que hoje nós temos muito assunto para debater com vocês. Lembrando que foi domingo, né, Rui? Domingo, dia 30, não foi? Sim. Foi domingo? Dia 30 nós completamos 14 anos, né, que o blog Ininterruptos, que o Brasil in Space está online, né, desde a nossa criação lá, voltando lá em 30 de abril de 2009, né? Depois de ter pensado muito, muito mesmo, naquela época eu frequentava, eu era leitor, né, do blog Panorama Espacial, do meu querido amigo André Meliski, né, nunca mais eu tive contato com Meliski, que é advogado, mas naquela época ele tinha esse blog que era ligado à revista Tecnologia e Defesa, e eu era um dos leitores, né? E durante aquela época, naquele momento, eu tinha parado, né? Eu tinha parado com a minha produtora de cinema e teatro, eu tinha dado fim à produtora, né? Estava sem nada a fazer, e eu conversando com o Melisque, eu tive a ideia de criar o blog, né, porque o blog do Melisque naquela época ele abrangia mais, né, as atividades, envolvia as atividades de todo mundo, e a minha ideia era inicialmente, falar sobre as atividades espaciais brasileiras, mas é bom lembrar que naquela época ainda a gente tinha mais notícias, né, porque naquela época ainda se fazia alguma coisa nesse país, né, e posteriormente isso foi diminuindo. Né? E então a gente ampliou esse leque também para incluir as atividades espaciais ao redor do mundo, porque senão a gente não teria muito o que falar, né? Mas são 14 anos desde então, e realmente foi uma data muito importante, né, para a gente. E o professor Rui tem algumas coisas para falar sobre isso aí, porque esses 14 anos, ano que vem 15 anos, e aí ele tem uma ideia aí, né, Rui? Não é ideia não, Duda, é um projeto, o projeto está startado já. Uhum. E só lembrando ao pessoal, eu gostaria aqui, Duda, de mostrar aqui, apresentar aqui compartilhar a tela com vocês. Só um instantinho. Tela inteira. Vou pegar aqui. Vamos aqui, Duda, para a nossa tela. Está compartilhando aí agora. E, pessoal, nós tivemos 2 notícias publicadas no dia 14. A primeira, né, escrita, né, pelo Duda, onde o Duda relembra que a primeira postagem, que a gente já mostrou aqui algumas vezes, né, a primeira postagem dele no Brasil in Space, a postagem inaugural do Brasil in Space, né? Eu vou ler aqui porque é um documento, é um momento histórico, tá? Onde uma pessoa, um cidadão, um entusiasta, um brasileiro, resolveu se dedicar de corpo e alma ao Programa Espacial Brasileiro no seu acompanhamento e transformar o blog num local de debate. Então, eu vou fazer aqui, abre aspas, olá, amigos. Após pensar muito, resolvi criar esse blog para estimular o debate saudável entre aqueles que, como eu, acreditam, apesar das dificuldades, no Programa Espacial Brasileiro. O mundo caminha para o espaço e o Brasil não pode ficar à margem dessa nova fronteira, pois a longo prazo poderá pagar um preço muito alto pela falta de visão de nossos governantes e de nossa sociedade. Uma nação como o Brasil, de dimensões continentais,
não pode deixar de lado tecnologias essenciais para um melhor conhecimento de seu território e das necessidades sociais e econômicas de seu povo. Portanto, meus amigos, convido a todos a participarem desse blog, expondo as suas opiniões sobre as notícias aqui postadas, quando assim desejarem. Conto com a participação de todos vocês e vida longa ao Programa Espacial Brasileiro. Duda Falcão, 30/4/2009. Então, pessoal, vocês veem aqui o quão atual é essa publicação do Duda, certo? Essa publicação histórica trata exatamente do que e mostra o quão coerente a linha editorial do Brasil in Space se mantém, ainda que a gente tenha renovado a forma de comunicar com vocês, que o Duda tenha renovado o blog, né, quando fez 10 anos, tá? A gente tenha iniciado, aí eu já participando um pouco mais, né? Porque antes eu era um leitor do Brasil in Space, um recente leitor do Brasil in Space. Eu fui conhecer o Brasil in Space, pessoal, quando eu estava em Brasília. Eu sou baiano, moro a, sei lá, 500, 700 metros de sua casa, Duda? Talvez isso, né? Um pouco menos, viu? Eu acho que não dá nem 600. Não deve dar 500 metros. Para do Duda. E eu passei no concurso da Agência Espacial Brasileira, eu já falei para vocês que eu era um outsider das atividades espaciais. É lógico, eu admirava, eu curtia, eu via, mas eu não sabia que o principal blog brasileiro, onde realmente... Porque veja assim, canal de notícia para puxar saco de atividade espacial brasileira, ou que não tem capacidade de analisar os problemas do programa espacial brasileiro, tem assim, ó. Agora, para realmente discutir e debater, poucos ou muito poucos conseguem se equiparar ao Brasil in Space. E eu não conhecia o Brasil in Space. Quando eu cheguei em Brasília, eu via todo mundo falar, você viu a notícia do Duda? Você viu que o Duda publicou? Os corredores da EB fervilhavam, né? O Duda publicava a notícia lá, ficava aquela rádio peão na EB, e eu sem saber que Duda, o pessoal olhava assim para mim, você é baiano, não conhece o Duda Falcão? Eu disse, rapaz, não sei quem é. Do blog Brasil in Space, eu disse, rapaz, não sei o que é, não sei quem é. E aí, eu fui procurar o que era o Brasil in Space, fui procurar conhecer quem era o Duda, né? Fiz uma engenharia social aí na vida do Duda, saber que era, porque eu fiquei impressionado, né, com a qualidade. Uma das principais matérias que eu peguei para ler foi uma matéria que o Duda escreveu sobre o VLS, né? Poucas matérias ou que não são artigos científicos, poucas matérias escreveram tanto e são tão referenciadas em livros, em artigos científicos, quanto a publicação que o Duda fez sobre o VLS. E essa matéria vai fazer parte do livro. Vai fazer parte do livro. Então, pessoal, eu estou contando isso tudo aqui para vocês, e quando eu vi, lógico, o Duda tem um estilo dele, o Duda não tem papas na língua, o Duda não tem... É direto, é o jeito do Duda, certo? Mas, quando eu vi que tinha críticas fortes, mas também tinha material de conteúdo e qualidade de quem realmente acompanhava de perto, né? Quem estava realmente ligado no que estava acontecendo no programa espacial, eu vim entender qual a importância do Brasil in Space. Voltando de Brasília... E, gente, trabalhando sozinho, hein? Sozinho. Isso, sozinho. Voltando de Brasília, quando eu pedi para sair da EB, não aguentei, né, ficar lá naquele marasmo, naquele burô, né, que não faz muita coisa, né? Eu disse, não, cara, eu vou ficar tão frustrado aqui dentro que é melhor eu sair aqui da EB, voltei e para a Bahia. E aqui chegando um amigo, engraçado, um amigo em comum, soube que eu tinha voltado para a Bahia e me apresentou o Duda, me mandou os contatos do Duda. E essa pessoa disse, não, converse com o Duda, tal, não sei o que, você está vindo de lá, pode ser que seja interessante você colaborar com o blog, não sei o que e tal, montar um grupo aqui de colaboração, de pesquisa na área espacial, não sei o que. E quando o Rui entrou em contato comigo,
que ele disse, quem está falando aqui é Rui Botelho. Eu disse, eu imaginei que fosse um homônimo dele, né? Que tem aqui na Bahia, muito conhecido, um radialista, de futebol, né, inclusive de futebol, que também é chamado de Rui Botelho, muito conhecido aqui em Salvador, que inclusive é torcedor do Bahia, não poderia ser diferente, né? O Rui que foge à regra. Mas, enfim, eu pensei que era ele, né? Eu tomei até um susto, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar do Rui, né? Até então, né? Então, fiquei até meio desconfiado. Isso aí é coisa da EB. Não, aí a gente marcou, nos conhecemos, né? Mas no final das contas foi o que aconteceu. Eu falei pro Duda, Duda, a gente conversou, expliquei para ele por que é que eu saí da EB e tal, contamos as histórias todas, falei das coisas que vi, das coisas que não gostei e tudo mais, lógico, sempre respeitando o sigilo funcional. Eu tinha acabado de sair da EB, não podia chegar pro Duda e abrir as informações, de coisas que eu vi lá, porque é uma questão de ética, né? Mas falei para ele porque eu não queria ficar lá e tal, contei em linhas gerais a ele. O que era de conhecimento público eu falei, e o que não era de conhecimento público, o que eu não achava interessante naquele momento falar, não falei. Mas bem, aí eu disse ao Duda, de vez em quando, se você quiser, eu posso dar uma ajuda aí e tal. Logo, isso foi em final de 2017, início de 2018, não foi, Duda? Mais ou menos por aí. Por aí. E aí, eu comecei através do Duda, ele foi me apresentando algumas pessoas que ajudaram. E a coincidência também, uma coincidência que surgiu, é essa proximidade, né? Ele mora pertinho de mim. Uma coincidência muito grande. Porque Salvador é uma cidade gigantesca, gente. Então. E aí comecei a colaborar com o Duda. Quando o blog foi para fazer. Inclusive, eu fui para o Congresso de Foz do Iguaçu com a incumbência do Duda de reportar para ele o que ia acontecer, não foi? Em 2018. Eu disse, Duda, eu posso lá mandar notícias para você e tal. Comecei a escrever umas matérias aqui e outras ali para o blog. E o Duda disse, se você quiser escrever alguma coisa, você me manda, tal, a gente vê e publica. E aí, em 2019, quando o blog estava para fazer 10 anos, eu falei com o Duda, Duda, vamos mudar a cara do blog, modernizar, já tem 10 anos, em comemoração de 10 anos, e fizemos a mudança do blog para a versão que vocês conhecem agora, nessa versão mais moderna e tal, o formato da postagem e tudo mais. E a partir de então comecei a me integrar no blog e vocês estão me vendo aqui com o Duda Falcão, aí tendo esse orgulho de ombrear, né, de estar aqui ombreando junto com o Duda, essa lenda, essa figura inoxidável do Duda Falcão, né, no Brasil in Space. Mas, pessoal, o principal é mostrar para vocês, quando a gente mostra esse texto inicial aqui do Duda, que também vai estar no livro, né? A ideia é mostrar o quanto o Brasil in Space, apesar de ter se modernizado, da gente ter criado uma interface nova em 2019, nos 10 anos que eu ajudei o Duda a fazer essa interface nova e tal, de criarmos, né, conteúdo próprio, porque até então o Brasil in Space tinha um canal no YouTube, mas não fazia conteúdo próprio, só divulgava conteúdo, né, matérias interessantes, trechos de matérias e tudo mais, e começou a ter publicação própria, conteúdo próprio, como hoje nós estamos fazendo aqui, né? Mas vocês observem que nunca o Brasil in Space se afastou dos elementos principais da sua origem, que é estimular o debate saudável, estimular o debate. Não é ficar postando notícia publicada em site oficial como se fosse debate. Não é. A gente olha a notícia, lê, interpreta e dá a nossa interpretação sobre a notícia, a nossa análise sobre aquilo que é publicado. Seja dando razão e relevância ao que é publicado, ou seja, criticando quando a gente observa que não é. Então, o Duda traz tudo isso aqui e vejam quanto é atual essa publicação, pessoal. Sabe? Parece que o Duda escreveu hoje isso daqui. Tá? Então, gente, e acima de tudo, o patriotismo do Duda, a vontade que o Brasil dê certo, porque se a gente critica, não é para botar para baixo, a gente critica para ver se dá certo. Porque para elogiar e puxar saco, tem um monte, ó. Assim, certo? Para orbitar os centros de poder,
né? Quem tem verbas, quem tem cargos, tem isso aqui, ó. Mas eu e o Duda não dependemos de nada de ninguém, certo? Não fazemos questão, procuramos até inovar. Vocês veem que as matérias de hoje, todas elas saem com publicidade, propaganda, YouTube, para quê? Para ter um recursozinho para financiar. Não é para a gente viver disso, certo? Eu e o Duda não dependemos do Brasil Space para sobreviver. Não é nossa fonte de renda principal. Mas se a gente puder... Na realidade, não é nem uma fonte de renda ainda, né? Não é, né? Não é. Então, se a gente puder tornar o Brasil Space sustentável, ótimo, vai ajudar bastante a gente a adquirir material. Vocês viram que o Duda comprou recentemente material novo, microfone e tal, não sei o que. A gente vai investindo, certo? Dentro das nossas possibilidades. Mas assim, gente, o objetivo nosso é continuar fazendo essa divulgação. E é o apoio de vocês, é a audiência de vocês, é a divulgação de vocês, é a defesa que vocês fazem do Brasil Space. E as críticas também, quando a gente estiver errado, quando a gente falar alguma coisa que não esteja certo, corrijam. Quando a gente criticar algo que vocês acham que a gente pega pesado, manda mensagem ao pessoal, vocês pegaram pesado, isso aqui é assim, isso aqui podia ter, vocês devem interpretar desse jeito, talvez isso aqui seja melhor assim. Não tem problema, a gente não tem compromisso com o erro, certo? A gente tem compromisso em acertar, buscar fazer o melhor, mas podemos errar porque somos humanos, certo? Mas, pessoal, eu quis postar isso aqui para mostrar, né? O Duda aqui tem uma propaganda, né? De software, certo? Mas o Duda aqui conta um pouquinho dessa história e, no caso aqui, traz as comemorações desses 14 anos aqui, né? Com esse GIF aqui bonito. E eu tinha falado com o Duda que eu iria escrever algo, certo? Porque o Duda fez uma retrospectiva do blog, falando sobre as origens. E a minha abordagem que eu tinha falado com o Duda é: e daqui para frente? Não é isso, Duda? Então a gente fez duas postagens que se complementam. Então, o título da segunda postagem é... Aqui está, 14 anos de Brasil Space. E daí? Certo? E daí? Certo, pessoal? Então, eu fiz aqui o link com a matéria que o Duda publicou, a postagem do Duda, e falamos aqui, né, dos 14 anos, o que, uma certa forma, uma prestação de contas aqui, certo? Eu acredito muito que o que não é medido não pode ser avaliado, tá? Então, a gente não quis aqui fazer um dashboard, nem ficar aqui trazendo estatísticas, torturar os números para poder favorecer a gente, não. Nós pegamos aqui o total de apoiadores, para vocês terem uma ideia, certo? A quantidade de publicações são 17.076 publicações, contando com esta daqui, 75 com a do Duda, 76 com essa, certo? O que dá mais de 1.200 postagens em um ano, 101 postagens por mês, mais ou menos 3,5 postagens por dia. Gente, não é fácil. Somos só nós dois. Certo? E eu sei o quanto é duro manter as notícias do Brasil em Space. A quantidade de notícias, certo? Porque a gente não pega e bota o link da matéria somente. A gente sempre faz uma apresentação da matéria e traz o nosso comentário, às vezes breve, mas traz. E pega a matéria e traz na íntegra e formata. Gente, eu passei 1 ano e pouco sozinho no Brasil Space. E digo para vocês, era acordar 5 horas da manhã para poder fazer isso antes de ir trabalhar. E depois, quando voltava do trabalho, ficava até 1, 2 horas da manhã trabalhando, sozinho. E o Duda fez isso por muitos anos. E eu vi o quanto o Duda ralava sozinho. Ainda rala. Porque hoje eu não estou conseguindo contribuir tanto, né, Duda? O Duda está mais à frente do que eu na parte de elaboração dos posts e tudo mais. Mas, gente, não é fácil publicar 3,5 notícias dia, certo? Não é brincadeira. É muita coisa, certo? Temos mais de 730 vídeos no YouTube, certo? E dá um vídeo por semana,
Agora, com o espaço semanal, a gente está garantindo essa média sempre, porque toda semana tem, mas tem semanas que saem mais vídeos, né? Saem cortes, saem lives especiais. Então, a tendência é isso crescer com a ajuda de vocês. A quantidade de visualizações são 5 milhões de visualizações. E vejam bem, hoje em dia, eu faço sempre essa ressalva. Muitos blogueiros deixaram de ser blogueiros e foram virar youtubers. E abandonaram seus blogs. A gente não abandona o blog porque o que está escrito, ninguém apaga. E a gente vai perpetuar muito disso daqui que está escrito num livro, certo? Que é justamente o que a gente quer fazer. Eu fiz aqui para um link para quem quer conhecer um pouco da história do Brasil in Space e das estatísticas do Brasil in Space. Quando o Duda resolveu fazer aquele período sabático dele, né? Em que, quando houve a mudança do governo para sair o Michel Temer, né? Quando houve aquela mudança, né? Que veio o Marcos Pontes, o Duda era um dos caras mais entusiasmados. Agora o programa espacial vai ter um astronauta, etc. E o Duda, justamente por essas expectativas tão altas, foi quem mais se frustrou. E essa frustração do Duda deixou o Duda, gente, mais do que pistola. O Duda estava escopeta, certo? E aí o Duda disse: Rui, eu não aguento mais, é muita decepção, eu achei que agora ia ter um rumo, vou fechar o blog. Se o Duda não faça isso, isso é um patrimônio. Você parar o blog. Não, vou parar. Aí fomos amaciando o Duda aí. E o direito é dele, ele que criou. Se ele quiser fechar, se ele quiser tocar fogo, certo? Se ele quiser jogar no mar para virar pesqueiro, é dele, o direito é dele, certo? Apesar de ser um patrimônio nacional na área espacial, certo? Eu considero o Brasil Space um patrimônio, tá? As pessoas podem até não concordar com o que a gente fala, mas ninguém pode negar que o Brasil Space é um patrimônio. E é o blog. Na realidade, Rui, na realidade, muita gente não gosta do Brasil Space, mas ninguém deixa de ler. De ler. Como eu falei, lá na EB, a Rádio Peão, pô, você viu o que o Duda postou hoje? Era assim, certo? Então, pessoal, eu peguei aqui e publiquei uma matéria que é Vida Longa e Próspera ao PEB, que tem e não querer mudar, que foi justamente uma analogia, né, uma paráfrase do que o Duda fez naquela publicação inicial dele, que ele falou Vida Longa e Próspera ao PEB, né? E eu botei aqui complementando que temem não querer mudar. Isso numa análise, né, que eu fiz sobre essas questões aí todas. E tem também o editorial Parabéns pelo Trabalho e obrigado, Duda Falcão, quando ele anunciou realmente que iria parar, e eu fiz uma análise estatística de tudo o que o Brasil... Aliás, eu nunca disse ao professor Rui Botelho, mas me emocionou muito. Fiquei muito emocionado. Obrigado, Rui. Que é isso, Duda, você merece. E faz jus a isso tudo aqui, porque, como eu disse, não é fácil manter o blog. Então, gente, ativo, né? Então, muitos blogueiros abandonaram os blogs e foram para o YouTube. Mas a gente mantém o blog porque a gente escreve, analisa e escreve, e vem aqui no YouTube para fazer o quê? Para divulgar notícias, para trazer coisas que complementam o conteúdo no blog, certo? Então, a gente insiste em manter esse formato também escrito, tá? E aí, pessoal, vem a notícia aqui, né? Que a gente falou que ia conversar hoje, que é o quê? Vamos fazer o livro de 15 anos do Brasil in Space. Esse livro será um compêndio, uma reunião das principais postagens de nossa autoria, minha e do Duda, certo? Ele já falou algumas que vão estar lá. Lógico, essas publicações vão ter notas de rodapé, vai se manter o formato original, mas com notas de rodapé, atualizando o status de algumas coisas que com o tempo mudaram. Por exemplo, na época que o Duda escreveu sobre o VLS, o programa ainda não tinha sido oficialmente descontinuado, não é isso, Duda? Então, a gente vai colocar lá nas notas de rodapé, dizendo, ó,
isso aqui foi escrito em tal ano, certo? De lá para cá, em tal ano foi descontinuado o programa, tal, não sei o quê, etc e tal. Mas está lá a matéria, como outras matérias aqui que vão ter as notas de rodapé com atualização e um resultado sobre aquilo que a gente comentou naquele momento, naquela fotografia do momento do Programa Espacial Brasileiro e de outras coisas que a gente queira publicar, tá certo, pessoal? E bem, e como é que vai se dar isso? Eu e o Duda vamos trabalhar na coleta disso, tá? Mas a gente vai procurar uma pessoa com mais experiência, né, na área para poder fazer essa parte de curadoria, né, de levantar essas informações e de organizar, montar uma ideia para não ficar somente um livro cronológico, mas a gente quer trazer essas notícias temáticas, capítulos por temas, não somente pelos anos, mas por temas e tal, e para que torne o livro dinâmico e não fique só um resumo histórico, né, do blog. E também queremos contar com a participação de vocês, que são os membros, os inscritos no canal, para votarem, né, mandarem as matérias que vocês mais gostam, que vocês querem ver no livro. Então, a gente vai estar aberto aqui, certo, Duda? Eu acho que a gente pode criar um formulário no Google, né, Duda? No Google Forms. A gente vai divulgar, tá? Um formulário no Google Forms, vou preparar hoje, onde vocês vão botar o nome da matéria, certo? E o link da matéria, tá? O ano que foi publicada a matéria. Lógico que a gente acha por aqui se pesquisar, mas para a gente poder ter uma ideia das matérias do que vocês querem ver publicado no livro, tá certo, pessoal? Ô, Rui, o Cassinho chegou aí. Seja bem-vindo, Cassinho. Opa, grande Cassinho. E aí a gente vai publicar isso aqui, tá certo, pessoal? A ideia também é trazer no livro um resumo das matérias e das lives especiais que a gente fez. Pô, Duda, desliga esse bicho aí, rapaz. Eu tinha desligado. Aí é do que a gente fez no YouTube, certo, pessoal? Pegar algumas lives especiais, fazer um resumozinho e falar um pouco de como foi essa migração do blog para o YouTube e as principais publicações nossas, né, lives no YouTube. A ideia geral, pessoal, é essa, tá? Estamos ainda vendo questão de valores e tudo mais. E, lógico, a gente vai lançar uma campanha aí para quem quiser ajudar na publicação do livro, pode ajudar se inscrevendo como membro do canal, ou pode, a gente vai ver uma forma de fazer um Pix, certo? Para o Brasil in Space, para ajudar. Todos os recursos que forem colocados serão empregados para a publicação do livro, tá certo? A gente quer publicar um livro físico, tá? A gente quer publicar um livro físico e a gente quer também que esse livro seja um livro digital, que as pessoas possam adquirir a versão física ou a versão digital também, tá ok? Em linhas gerais, a proposta é essa. A gente aceita sugestões, né, Duda? Quem tiver sugestão. E é isso aí, pessoal. Vamos seguir em frente, porque hoje tem muita notícia sobre o Brasil, mas o cenário temos aí pouco menos aí de 11 meses, né, 10 meses e pouquinho para preparar o livro, organizar e publicar o livro do Brasil in Space 15 anos. Tá certo, gente? Contamos com vocês. Beleza, então vamos lá, Rui.